Cristiano Forte. Nós vamos ver agora então, dando continuidade, esse segundo vídeo, que é sobre como executar comandos dentro de um do file, né? Então, vou abrir aqui rapidamente um do file, você entra no Stata, lembrando que você sempre deve estar com o seu Working Directory apontado para o lugar certo, o meu aqui já está, né? Então eu não preciso fazer isso novamente, mas se fizer não tem problema algum. E eu vou abrir aqui então um do file. Vou colocar o filtro aqui de do files para ficar mais fácil encontrar, mas também não é uma necessidade. Eu quero abrir o carros.do. Então, quando você abre um do file, ele tem uma sequência, né, de comandos que você poderia, né, eu vou tirar da tela aqui um pouquinho, eu poderia digitar esses comandos aqui na linha de comandos do Stata. Tá? Os comandos que estão no do file, eles funcionariam perfeitamente aqui na lista de comandos. Só que ao invés da gente digitar comando por comando, eu já mando a sequência pronta para vocês. Tá? Só que, por exemplo, aqui nós temos uma sequência de comandos que começa com sysuse autodta, clear. Esse comando aqui, ó, sysuse, abre uma base de dados interna do Stata, porque o Stata ele vem com algumas bases de dados de exemplo. Então, e a base de dados de automóveis é uma dessas bases de dados que já vem prontas. Então, se eu tentar executar o segundo comando, que é o comando para descrever essa base de dados, sem estar com essa base de dados aberta, o Stata vai me dar um erro. Então, eu vou fazer isso para vocês verem como é que é. Eu vou marcar, então, para executar um comando aqui é muito fácil. Você marca a linha que você quer executar e clica no botão do. O do Windows, se não me engano, é um pouco mais para cá, tá? Mas é a mesma coisa, é o comando para executar. E ele vai executar aquilo que está selecionado. Então, eu vou executar. E aí, a hora que eu tentei executar o describe, ele deu aqui que ó, não tem nada para descrever, né? não tem dados. Né? Se eu tentar executar esse comando reg aqui, então, eu acho que ele vai dar um erro pior ainda, porque sem dados aqui, aí ele vai falar assim, olha, essas variáveis que você tentou fazer a regressão aí, ó, no variables defined, ou seja, essas variáveis não estão definidas, quer dizer, tudo isso está acontecendo por quê? Porque eu não abri a base de dados ainda. Tá? Então, algumas vezes a gente pode marcar mais de um comando, marcar tudo de uma vez só, ele vai executar tudo, ou marcar só um pedacinho. Tá? Por exemplo, eu quero que ele abre e me dá a descrição dos dados. Então, eu vou marcar as duas e mando executar. Então, agora sim deu certo. Eu vou mostrar para vocês o resultado, que é o seguinte, olha, quando a gente deu sysuse auto.dta, ele abriu a base de dados e disse, ó, a descrição dessa base de dados é 1978, automóvel data, né? E o describe, o que o describe dá? Ele dá a descrição dos dados, ó, contém dados de onde é que está essa base de dados, são 74 observações dos casos de 1978. E aqui, ó, a gente tem quais são as variáveis. As variáveis é make, o tipo dessa variável, né? E aqui ele fala o nome, né? O label, o rótulo que está nessa variável. Então, veja, uma variável que está só rep78, o nome dela, aqui tem uma descrição um pouco melhor. Repair Record 1978. Então, aqui a gente tem algumas informações que não tem, por exemplo, ó, essa variável chamada headroom, aqui fala assim, ó, é o headroom do carro em inches, né, em polegadas. Né, então, vai me dar, o headroom é a altura do capô do carro, do teto do carro. Trunk, porta-malas, aqui tem displacement, que é o porta-luva, né, então, em polegadas cúbicas, né, aqui ó, o porta-malas, que é o trunk também é em polegadas cúbicas, né, comprimento do carro, peso, né, o peso aqui, ó, o peso está em libras, está dando algumas informações, né, tipo do carro, se ele é estrangeiro ou não, né, tal. Então, o comando describe, ele vai trazer informações da base de dados.
E aqui vocês veem que aqui estão as variáveis estão aqui na nossa base de dados, né? Onde eu mostrei na aula anterior. E se você abrir o browse, né, se você clicar aqui em browse, ele vai mostrar para a gente a base de dados. Ó, que tem todos os carros, são 74 carros. Né? Cada carro desse aqui então tem um nome, o fabricante, né? Por exemplo, a AMC, Buick, acho que isso aqui deve ser Cadillac, né? Chevrolet, tal, Dodge, Ford, Mercury, e é isso sucessivamente, né? A gente tem aqui alguns carros Datsun, por exemplo, que é estrangeiro, né? BMW também, né? Não é fabricado nos Estados Unidos. Esses dados são americanos. E aí você tem aqui então carros domésticos e carros estrangeiros. Pessoal, uma coisa bastante interessante que tem no status, eu gostaria de mostrar para vocês, é que nós temos aqui as cores, né? Vermelho, preto e azul. Dados em azul são utilizáveis pelo Stata, tá? O Stata consegue utilizar. Mas olha só, aqui está escrito domestic, tá? Domestic, e aqui está escrito foreign, ou seja, nacional e estrangeiro, né? Agora observem que, por exemplo, quando eu vou aqui no price, esse carro custava na época 4.482 dólares. Olha só, aqui em cima, né, como se fosse o Excel, mostra o valor, 4.482 dólares. MPG, miles per gallon, milhas por galão. Aqui está aqui 25, aqui está 25. Agora, quando eu venho aqui em domestic, ele mostra que domestic, mas o valor é 0. Tá? E aqui no foreign, está mostrando foreign, mas o valor é 1. Tá? Então o Stata ele é capaz de criar, isso aqui a gente chama de rótulo. Uma coisa que seria muito legal se estivesse no Excel, né? Então aqui ele já mostra para a gente o valor do rótulo, mas dentro da base de dados é 0 ou 1. E está em azul por quê? Para indicar para você que essa variável tem um rótulo, e segundo, que esse rótulo, essa variável a gente pode usar ela, ao contrário da variável que está em vermelho. A variável em vermelho, o Stata não consegue usar, tá? Porque isso aqui é um texto. Então aqui nós temos aqui o Audi 5000, essa variável, a gente não pode fazer nada com ela no Stata. O Stata não é capaz de lidar com essa variável aqui, tá? Então o que está em vermelho está com problema ou não dá para usar. O que está em preto está em número mesmo e você pode usar à vontade. E o que está em azul você pode usar, mas veja que não é domestic e foreign, e sim 0 e 1. Então na hora de usar os dados precisa ter algum cuidado com isso, tá? Bom, então a gente abriu a base de dados, viu alguns comandos describe aqui, e agora se eu quiser rodar um comando que é o reg, por exemplo, que é um comando de regressão, basta eu marcar aqui e clicar no comando do. O Stata foi lá e rodou o comando reg price weight, né? Então está aqui o resultado da regressão, que a gente vai aprender num outro momento, né? Durante a aula, a gente vai discutir isso aqui. Então, o comando, né, ou o do file, ele é capaz de executar, e você pode marcar vários. Por exemplo, eu posso executar várias regressões de uma vez só. Eu posso vir aqui e mandar executar, e vejam que ele não vai executar tudo de uma vez, ele vai executar... Ah, não, executou tudo. Então, ele executou todos os comandos de uma vez, e aqui a gente pode vir aqui e ver os resultados de todas as regressões. Olha. Ele executou todas aquelas regressões que a gente mandou. Tá? Então, isso é a execução de um do file. Então, a gente tem que marcar. Tá? Se você não marcar, pessoal, ele vai executar tudo de uma vez. Tá? Ele vai executar o do file inteiro. E aí você pode procurar dentro do file, imprimir, salvar, abrir outro do file, dar zoom, né? Ver com a fonte maior, se não tiver legal para ver com uma fonte menor. Tá? Então, é um editor de texto e você pode editar e colocar comandos aqui normalmente. Última coisa que eu quero falar sobre o file é essas cores, né? Então vejam que algumas coisas estão em azul. Em azul a gente tem os comandos do Stata ou parâmetros. O que está em preto é a parte das variáveis e dos parâmetros. Agora, a parte mais importante é o seguinte, o que está em verde, pessoal, não será executado, são comentários. Tá? Então veja, eu coloquei aqui ó, um asterisco.
Quando você coloca um asterisco, o Stata considera aquela linha como uma linha que é uma linha de comentário. Ele não vai executar nada que está aqui. E até isso aqui não tem comandos aqui, né? Olha, às vezes você quer documentar uma regressão, escrever por que você está fazendo aquilo. Então, por exemplo, ó, preço do carro em relação a algumas variáveis. Então, eu estou regredindo preço contra peso, preço contra porta-malas. Aqui embaixo eu coloquei um outro comentário, consumo em relação a algumas variáveis. Então, eu coloquei miles per gallon pelo preço, miles per gallon pelo peso, miles per gallon por ser estrangeiro ou não. E assim sucessivamente. Então, eu recomendo que vocês documentem o máximo possível os do file de vocês. Se você não tiver entendido alguma coisa ou tiver ficado com dúvida, anote no do file, comente do file o máximo possível. Do files são legais, são bons porque eles são comentáveis. Eu posso fazer qualquer tipo de comentário em um do file. E aí você faz uma regressão, faz uma sequência de comandos, depois você não se lembra, e aí é muito legal ter um do file, tá? Para documentar não só os comandos, mas por que você colocou aquele comando. Às vezes você pode escrever num do file, ó, eu fiz isso e não deu certo, tá? Porque depois você vai voltar naquele artigo, naquele trabalho que está fazendo, e você vai encontrar lá os seus comentários. Tudo bem? Então é isso que eu queria falar sobre os do files, e espero que vocês tenham entendido tudo bem.